E aí galera, boa noite, vocês estão me ouvindo? Dá um okzinho aí pra ver se vocês estão me ouvindo, se tá bacana. Boa noite aí a todos que estão chegando. Hoje vai ser um dia muito bacana, bastante proveitoso a todos. Muitas informações pra galera que quer começar aí essa vida de enfermagem fora, né? Então tô trazendo aí uma pessoa super bacana, super especial para estar falando sobre isso. Ela tem muitas informações para falar. A gente não vai falar de política porque eu também nem sei que falasse de política, né? Então vai ser um papo irreverente, vai ser um papo com bastante conteúdo, né? Ela tem uma porção de informações aí para poder estar passando pra gente, né? Como é a vida lá na Inglaterra, como é que é o seu trabalho lá na Inglaterra, né? Tem bastante coisas aí especiais. Estou dando tempo pra galera ir chegando, né? Então vamos esquentar os tamborins aí. Eu havia postado, acho que ontem, né, umas fotos, um atendimento, né? E a gente nunca se imagina como é a gente atuando aos olhos dos outros. Fala Alexandre, fala Joelson, obrigado aí pela participação. Tiane, estou comentando aí sobre o atendimento que a gente fez ontem, né? E a gente não tem aquela visão, né, como dos populares. E aí a gente virou um pouquinho aí de celebridade. Eu aproveitei a oportunidade aí fiz amizade com o Nilo, agente Nilo lá da Segurança Presente lá de Botafogo, que acionou a gente para fazer um atendimento aí a uma moradora em situação de rua. E aí ele passou, a gente trocou telefone e ele perguntou se eu me incomodaria junto com o meu parceiro. Eu não falo condutor, eu falo parceiro. Referente aí a nossa imagem. Eu falei, não, como a gente é representante do Estado, então é lei, a gente tem que sair, não tem questão de referente a isso. Aí logo em seguida ele mandou aquelas fotos que eu botei e foi muito bacana. Eu não tinha eu não idealizava como as pessoas viam a gente atuando na rua, né? E aquilo ali, gente, é a minha maneira de trabalhar junto com o meu parceiro, tanto com o Alexandre, com o Renato, como o Joelson aqui que tá aqui com a gente. Então, é esse jeito. Quando a gente trabalha com amor, né, então é um diferencial, né, um diferencial nessa lacuna aberta. Que muitas das vezes, como já recebo no meu direct algumas reclamações, mas cada um tem a sua maneira de se portar, cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem um jeito de incorporar ali um trabalho diferenciado. E aí eu fui lá, coloquei tudo, aí até quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou, pô, ficou meio sensacionalista. Por que você não coloca ali, edita de novo e coloca que foi imagens cedidas por populares? E aí eu fui lá e coloquei, refiz novamente, né, para poder, porque assim, não foi a gente que se autopromoveu ali, porque a gente não tá ali para isso, né, e sim para mostrar para vocês como as pessoas nos veem, né, e isso faz parte. Isso é a mesma coisa que a gente em casa, é a nossa extensão para o nosso trabalho e a extensão do nosso trabalho para dentro da nossa casa. Porque a gente não, como o Emerson aí, que entrou agora, fala, Emerson, boa noite, irmão. Eu ia até te colocar nessa berlinda aí, te peguei pelo pulo, mas tu conseguiu sair fora. Mas então, voltando aí ao assunto, esse é um trabalho que a gente faz, esse é um trabalho diferenciado com um corporativismo com excelência. E eu me orgulho, como vários colegas aqui que estão aqui nessa live aqui participando hoje,
se orgulham muito da farda que carrega, né? Então a gente faz com muito carinho, tudo que a gente faz, né? Com muita atenção, muito detalhe, né? Com bastante riqueza de detalhes, porque até mesmo porque a gente não trabalha sozinho, a gente tem um mestre, né, que fica na regulação esperando, né, a gente passar aquelas informações com muito detalhes, com muita riqueza, né, para poder a gente conseguir ser um diferencial. Fala, Fabrício, beleza, irmão? Eu tô falando daquela paciente que você tinha, que a menina da segurança presente, que foi a assistente social da segurança presente, mostrou a tua filmagem e aí eu vi quando você tocou no assunto falando, né, quando eu postei que você já tinha atendido ela, e aí ela tava mostrando lá o vídeo, mas eu não fui cara de pau ao ponto, pô, passa pra mim, né, porque assim, é legal a gente expor, colocar o lado realístico do que a gente faz realmente, a maneira como a gente se porta. Porque assim, muitas das vezes a gente é tão massacrado, como falar, quando a gente liga pro SAMU, o SAMU demora 3 horas para poder chegar, ou então liga pro SAMU, esquece porque minha mãe morreu. E assim, eu não concordo muito da maneira que as pessoas falam, mas as pessoas, elas têm o direito de falar o que elas quiserem, né? Mas eu fico muito chateado, porque eu represento o Estado. Então eu tenho que ser o exemplo. E um Café com Resgate acaba entrando nessa batida, né? Então nós temos vários profissionais comprometidos, né? Vários profissionais que fazem com amor. Eu tive a oportunidade de atender familiares de colega que está aqui comigo, né? E eu nem sabia que era, mas a minha conduta é a mesma, né? E acredito que a gente passa a ser o exemplo e referência para os colegas. E isso é legal, é muito legal, né? Saber que a gente está no caminho certo, que a gente está trilhando ali. E a gente teve o apoio da CBMERG, a gente teve o apoio da PEMERG também. Tivemos o apoio... Fala, Marcelo. Fala, Guaraci, meu parceiro, como é que você tá, irmão? Boa noite, obrigado aí pela presença. E aí, esse comprometimento, né, com as forças, né, que tá sempre ali atuante com a gente no momento que a gente mais precisa, né, tanto da CBMERG como da PEMERG também, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A gente trabalha sempre em conjunto e a galera sempre vem com uma atenção muito grande, assim, para dar o apoio pra gente, né? Então, assim, eu quero agradecer a equipe da Segurança Presente de Botafogo, a agente Nilo, o sargento, eu não lembro o nome dele, ele falou lá, mas eu acabei esquecendo, eu anotei na rádio, mas eu acabei esquecendo, porque é tantas pessoas, tantos nomes, tantas pessoas que a gente atende, que fica impossível a gente conseguir, né, lembrar o nome de cada um, mas fica aí em nome da Segurança Presente de Botafogo, o agradecimento, né, e a gente vai estar sempre trabalhando junto em prol do próximo, né, e pode contar com o SAMU do Estado do Rio de Janeiro, para poder a gente estar fazendo aí essa diferença, e também agradecendo a CBMERG pelo apoio, como era uma paciente psiquiatra e provavelmente ali naquele momento ela se negou aí, e aí a gente abriu aí o protocolo, mas graças a Deus eu consegui conversar e a gente conseguiu colocar lá na MAC e levar ela bacana e levamos lá pro Serra Leblon. Eu vi, tá dentro do Santander, né, o Bradesco, um negócio assim. Eu vi. Então, assim, é muito bacana, né, e esse visual por trás, né, aquilo que a gente não tá vendo, que a gente fica muito concentrado ali, gastando ali a energia ali para poder fazer o curativo. Então a gente não tem essa questão de como as pessoas nos olham, né, e de presente eu recebi isso da melhor maneira. Obrigado, Lília, para poder estar postando, mas quando eu posto aquilo ali, não pelo fato de estar engrandecendo não, mas sim estar engrandecendo a gente, né, os profissionais da área da saúde que incorporam a Fundação Saúde do SAMU do Estado do Rio de Janeiro, capital,
eu tenho bastante orgulho de falar sobre sobre o SAMU, né, e aonde eu trabalho, os meus colegas, que é todos, né, todos que eu passo, eu procuro registrar esse momento, porque são momentos únicos que a gente para se encontrar ou trocar uma ideia, fazer um brief, né, de cada atendimento que a gente faz, e isso ficou muito bacana, né, e isso é legal, isso é muito legal. Eu fico muito feliz. E aí é um momento que eu tenho aí para poder estar agradecendo a todos os colegas, para dividir aí essa felicidade, porque é para todos, mostrar como as pessoas nos olham. Enquanto tem 2, 3 tacando pedra, tem mais de 30 aí batendo palma pra gente, né? Não que a gente viva de palmas, mas que entende que o nosso trabalho é um trabalho que carrega muito amor, muita atenção ali para com o próximo. É pesado, é cansativo, é maçante, mas assim, não só eu, como uma grande maioria, eu não posso falar por todos, mas quem está aqui, eu posso falar que a galera se entrega de corpo e alma para poder executar ali as suas 24 horas. Então, parabéns aí a todos, né, CBMERG, PBMERG, pela participação ali em conjunto ali em prol pra gente tentar fazer a diferença, né? Eu fiquei sabendo, cara, eu cheguei em casa, eu vi lá que Santa Cruz o bicho estava pegando, e eu trabalhei na UPA de Santa Cruz, foi muito bacana ali aquela coisa, mas hoje o bicho estava tenso. Imagina aí pra galera que roda aí em Campo Grande, Santa Cruz, né? Eu vi até a ambulância passando lá. Tava lá, Guaraci, passando por lá também? Então, gente, voltando aí ao assunto da Priscila. A Priscila é uma pessoa que eu sigo. Ela é muito bacana, ela é muito realista, né, naquilo que ela fala. E eu fui acompanhando a maneira como ela falava, né, como ela mostrava a sua viatura e tudo, e tem a ver um pouco com o café. E ela tem uma história, né? E eu tive a oportunidade, quando ela veio para o Rio de Janeiro, para Copacabana, ela veio, e aí a gente marcou um encontro, e foi muito bacana, né? Porque eu levei a caneca do Café com Resgate para ela, e ela me deu uns cartãozinhos de dinossauros. E aí eu vou tocar nesse assunto para vocês entenderem por que ela fala, o bordão dela, fala galerinha, fala dinossauro. Depois eu fui procurar saber o que é isso, né? E o dinossauro eram os haters, né? Que acompanham a gente, que ficam insatisfeitos com a maneira que a gente fala, ou não conseguem interpretar o que a gente fala, e fazer um bom entendimento referente a isso. Então, questiona. E a gente não está aqui para isso, para ser questionado, duvidar de alguém ou algo. A gente quando entra nessa parte de influenciador, é para mostrar um pouco do nosso cotidiano, do nosso trabalho, né? E aí foi um amor à primeira vista, uma pessoa super bacana. Fui o modelo dela para poder ensinar o pessoal, né, que estava ali no bar, uma manobra de desengasgo. E foi muito bacana, a gente passou uma tarde muito legal, uma pessoa boníssima, simples. Ela é carioca, ela é aqui do Rio de Janeiro, né? Começou a vida dela aqui e logo em seguida foi para lá, para Inglaterra, fez a faculdade dela lá de paramédico, atua lá e assim, tem N informações, né, legais, que eu acho que é bacana, e eu tava correndo atrás dela ao máximo. Ela apareceu muito para as outras lives, né, podcast, no momento da pandemia, porque lá era o início, lá era mais rigoroso a questão da pandemia e tudo. Então aí ela entrou, ficou em voga ali, naquele ênfase ali naquele momento, e eu aproveitei a oportunidade.
E aí eu, como sabe, obrigado RWC, gente, curtem lá o RWC, tá? Ele tem uns materiais, porra, pra gente que trabalha. Eu comprei um peitoral, porra, de suma importância, muito bacana. Aproveitando que ele entrou aqui na live, cara, o cara é uma pessoa boníssima, tá? Vocês aí falando aí no Café com Resgate, falando no Leonardo Ambrosio com ele vai fazer um preço bacana para vocês. O material é um material muito bom, tá? Até agora não me deixou a desejar. Eu tô devendo para ele, para mostrar o que eu tenho dentro do meu peitoral. Existe uma mobilidade muito grande, ó, ainda tá botando aí, essa semana tem frete grátis, então quer dizer, você não paga o frete, né? E pra galera da Motolança também, ó, super indico, galera, super indico, porque o negócio é muito bom. Fala, Digão, esse aí é o meu melhor ciumento, que aí só ele só consegue falar comigo quando eu tô em live, que aí ele fala, porra, agora que você lembrou dos seus seguidores, então, Digão, tá aí, tá? Tô falando de você, tá? Que você é o meu melhor, meu polêmico, né? Eu tô morrendo de saudade de você também, ó. Da RWC tá dando 10% de desconto pra quem tá na live, tá? Gente, vale a pena. Tem uma bolsa que eu fiquei super apaixonado. Ah, tem uma... Pera aí que eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês, que acho que aqui dá pra mostrar. Voltei. Tem uma parada aqui que eu achei super bacana. Eu não comprei, tá? Isso aqui foi um presente. Gente, isso aqui é uma bolsinha. Aqui, ó. Bem pequena. Mostrando aqui, ó. WRC, brigadão, tá? Pelo carinho. Gente, aqui você pode transportar o que você quiser. Tá? Eu fiz de necessaire, porque até então não tinha necessaire. Olha isso, a organização. Pasta de dente, shampoo, creme de mão, pente, sabonete, presto barba, cortador de unha e desodorante. Ainda dá para botar mais coisa. Para quem precisa para fazer outra coisa, colocar medicação, água destilada ou glicose, quiser botar gelco aqui, tá? Aqui tem bastante espaço. Quem quiser colocar também aqui, ó, pode botar aqui as ampolas de medicação, remédio, tá? E aqui pode colocar seringa, equipo, garrote, alguma coisa assim referente. Cara, super maneira. Pra mim não dá porque fica muito grande, então eu transformei como necessaire. Um material bom, duradouro, uma lona top de linha Guaraci. Depois tu dá uma olhada lá no RWC que tu vai se amarrar, irmão. Muito maneiro. Tô mostrando aqui porque é a oportunidade para ter a minha amiga adentrar aí pra gente começar a falar um pouquinho sobre ela. Só não deu pra me colocar o produto de pasta de dente, essas coisas, porque não dá, porque é muito grande. E eu também não poderia perder também o meu plásticozinho, que eu gastei um dinheiro muito grande nesse plásticozinho para escovar dente. Sabe que eu sou uma pessoa limpinha, mas tem uma mochila lá top de linha. Marcelo já viu. Tem mais alguém que foi lá na live lá e viu, né? E se amarrou. Foi muito bacana. E eu também fiquei apaixonado pela mochila. Mas pra mim, como a minha mochila é de 50 litros e já tá pequena, eu preciso de uma mochila maior, tá? Pra poder estar carregando as minhas coisas. A minha mochila já tá velhinha pra caramba. Quem sabe alguém me dá uma mochila aí bem de 90 litros, 120, vou ficar felizão. Então, e aí voltando ao assunto, valeu WRC, obrigado aí, 10% de desconto que tiver na live, quem procurar lá, vai lá, chama ele no direct depois, que ele tem o maior carinho para poder estar ali falando com vocês, vai dar total atenção. Tem umas mochilas novas de medicação, eu tenho uma mochila para botar roupa também, que é top demais, mas eu comprei o peitoral e ganhei essa necessairezinha aqui de brinde, que tem N utilidades, tá? E acabei passando a minha necessaire para minha esposa para ela poder as coisinhas dela. E aí sim, quero falar também, tá? Só aproveitando, tá, gente? Eu tenho que fazer o meu merchan, senão dá ruim. Da confecção da caneca do Café com Resgate, tá?
DJY, a Daisy. Marcelo tá aí, Marcelo sabe. Ela é uma pessoa, foi minha cliente pelo SAMU. Tava passando por um problema difícil e aí a gente foi e eu virei cliente dela. Ela foi minha cliente e eu virei cliente dela. Então ela confecciona aí, DYJ, Daisy. DJY, tá? Vocês procuram lá que ela faz aí as canecas, ela vai fazer a caneca de vocês. E com certeza, falando no Café com Resgate, com certeza tem um descontinho aí. Tá bom, gente? Fala, Tarra, beleza, meu parceiro? Tamo junto. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Sem mais delongas, gente. Voltando aí sobre o assunto que a gente está passando aí pela essa questão do piso da enfermagem. O negócio tá chato, mas eu continuo acreditando, tá? É a minha opinião, tá? Do Café com Resgate. Para quem não acredita, tudo bem. Tá desanimado? Não desanimo não. Vai vir, tá? Mas gera N coisas, tá acontecendo muitas coisas aí em cima, mas isso vai sair pra gente, tá? De contrapartida também vou estar trazendo a Lívia para poder estar conversando com a gente. Eu tô conversando também com outro rapaz, que eu vou lembrar aqui o nome dele. Eu vou estar trazendo ele provavelmente aí para essa semana para a gente poder estar falando sobre a questão do piso salarial da gente, porque pra gente é de suma importância, né? A gente precisa disso. A gente precisa dessa moral, né? Nem valorização, mas acho que dessa moral. Acho que já passou mais de 30 anos sem a gente ter um valor fixo pra gente chamar de nosso e ter um trabalho que a gente possa dar, diminuir a quantidade de trabalho e possa dar também um pouco mais de socialidade com as nossas famílias. Porque até então a gente abandona nossas famílias para ficar mais tempo no trabalho e a gente fica menos tempo na família. Então isso, a gente passa a ser mãe ausente, pai ausente, eu acho que isso não é legal, né? Mas sem mais delongas, como eu tava falando, deixa eu ver aqui, vou lembrar aqui, tá, gente? Depois vocês seguem ele lá, porque é um cara também bem engajado. E você sabe que o Café com Resgate, ele não é uma pessoa que se autopromove, pelo contrário, ele ajuda as pessoas. Eu gosto de ser escada porque eu gosto de ajudar as pessoas. E esse rapaz é um cara bem legal, né? Que é o Mobiliza Enfermagem. Tá? A gente tá se falando, a gente tá falando algumas coisas aqui, então a gente está se namorando, né? Para poder entender qual é a página dele. Outra coisa, gente, não esquecendo, ITR Treinamentos, para você que quer sair na frente, para você que quer disparar na frente dos outros concorrentes na hora do disputa de emprego. ITR Treinamentos, BLS, ATLS, ITLS, tudo que vocês imaginarem, tá? Você falando lá no Café com Resgate, vocês vão fazer o curso, tem desconto, tem parcelas, então assim, vale a pena para poder vocês também tá fazendo a diferença aí no mercado de trabalho, tá? Não posso esquecer do ITR, porque é uma empresa que foi a primeira que deixou o Café com Resgate entrar e mostrar lá suas dependências. O Estevão é uma pessoa maravilhosa, me contou a história toda de como que foi criada a ITR, a única empresa no Brasil com o chancelamento americano. Então assim, isso é muito bacana, gente. Então vai lá no @ITR Treinamentos, procura saber, tem lá vários cursos, toda semana, todo final de semana, tem lá a escala lá de curso, as datas prováveis de curso, então não custa nada vocês darem uma olhadinha, tá? Se tiver salgado, fala o nome do Café com Resgate, que com certeza vocês vão estar lá tendo aí um descontinho bacana. Sem mais delongas, vamos lá, Pri, já tá na agulha? Já chegou? Posso chamar? Com muito carinho, muito respeito a essa pessoa maravilhosa. Oi, tudo bem? Você me ouve? Que vai... Dona Pri... Ah, que bom. Ouço sim. Tá com o pezinho machucado. Tô com o fraturado. Ossos do ofícios.
estranha que eu fico, Ossos eu do tenho que mexer ofício. toda hora que senão dói. Eu fico, entendeu? Mas tamo junto, tô empolgada para fazer live com você. Você já me convidou há um século atrás, né, cara? Várias vezes, né? Eu estava comentando aqui com o pessoal, né, falando um pouco de você, de quanto você é uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade da gente se encontrar, né, no encontro que você teve lá em Copacabana. Hoje eu trabalho lá em Copacabana pelo SAMU, na época eu estava na Zona Norte, e estava passando para eles aí como é que foi. Então hoje, essa live é uma live muito especial, gente. Eu fico muito feliz, eu fico emocionado de ter ela. Hoje eu não vou ter para falar de Covid, porque, assim, imagina. E aí ela vai falar para vocês também a história do bordão que ela tem. Eu tenho o meu bordão, tomando café e falando de resgate, e ela Fala, tem, fala dinossauros. galerinha, fala dinossauros. E aí eu perguntei para ela o porquê do dinossauro, até então não conseguia linkar isso, né? E aí ela vai falar um pouco de você. Mas, Pri, apresenta para esse povo aí, para a galera te seguir também, porque eu falo de você, então automaticamente eu trago uma galera junto. Fala de você um pouquinho aí para o Bom, eu pessoal te sou conhecer aqui do Rio de Janeiro. carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criada em Petrópolis. Eu vim para cá, para o Reino Unido, com 20 anos de idade. Só fui fazer universidade de paramédico com 28 anos, então eu sou formada há 9 anos. Eu trabalho para o governo britânico, atendendo as emergências 999, que equivale, acho que, ao número 192 do Brasil, né? Para emergências. E a paramedicina é uma profissão que não existe no Brasil, que é uma coisa que me deixa um pouco chateada, porque eu acho que o Isso. Brasil tem capacidade, tem gente querendo aprender, e eu acho que só falta um pouco de estrutura e menos roubalheiras para a gente conseguir, de repente, fazer uma estrutura legal no Brasil. E um dos meus sonhos é justamente trazer a paramedicina para o Brasil, porque eu acho que tem enfermeiros maravilhosos que poderiam muito bem fazer uma capacitação um pouquinho extra e virar um paramédico. A minha profissão é incrível, eu adoro o que eu faço, porque mistura... Você que trabalha, né, Léo? Você que trabalha no resgate, você sabe que o que a gente faz é muito único, né? A gente faz um pouquinho de tudo. A gente é psicólogo, a gente é amigo, Isso. a gente é família, a gente, sabe? A gente toma conta de cachorro quando precisa, a gente faz coisas que ninguém imagina, né? Não é apenas chegar lá e resgatar uma pessoa das ferragens. A gente faz muito mais do que isso. A gente tem um cuidado com o idoso, eu faço partos, são tantas coisas variadas que a gente faz na nossa profissão e que me faz me sentir honrada de trabalhar e fazer isso, entendeu? Porque a gente vê coisas que uma pessoa normal não vai ver. E que nenhum médico que trabalha apenas no hospital veria, né? A gente vê o paciente super vulnerável na própria casa dele, ou de cabeça para baixo num carro, né? Então, assim, eu acho que isso dá uma noção muito interessante, muito global de como a gente atende os pacientes. E isso, por isso que eu gosto tanto do APH, de trabalhar no pré-hospitalar e poder ver o paciente na situação real dele. É por isso que eu gosto tanto de ser paramédica. Aqui na Inglaterra, o paramédico tem vários locais que eles podem trabalhar. Eu trabalho no APH, porque eu adoro, mas não vou ficar fazendo isso sempre, porque a idade vai chegando e realmente trabalhar no pré-hospitalar fisicamente duro, né? Para quem trabalha, carrega paciente, carrega equipamento, escorrega da escada e Esgotante, quebra o né? pé, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava tentando ajudar um paciente, acabei escorregando da escada e quebrando o pé. Então não é assim, não me vejo aposentando nesta posição que eu estou no momento, mas eu adoro. E aí o meu Instagram começou na época da pandemia, eu não tinha Instagram, mas eu comecei a educar as pessoas sobre Covid, né? Tentando acalmar as pessoas e ao mesmo tempo informar a verdade, porque tinha muita fake news, né? E aí estamos aí, cara. Estamos juntos. Meu Instagram continua, eu falo um pouco da minha rotina, um pouco da minha vida, um pouco de Londres, um pouco de tudo. E falo um pouco dos dinossauros também, né? Que é uma paixão que eu tenho. Agora explica para mim como é que foi essa disposição. Eu acho que é uma disposição, né? De chegar e dizer assim, pô, vou para a Inglaterra. Como é que eu vim Vou parar lá. aqui? E aí? Como é que foi Então, isso? Explica pra gente. Conta essa cara, trajetória até a então, chegada aí. o meu pai é escocês. Então, meu pai nasceu na Escócia
Então, isso significa que eu tive muita sorte de nascer com o passaporte britânico. Eu já nasci britânica, né? Então, já nasci Dupla britânica, porque nacionalidade, meu né? pai deu dupla nacionalidade pra gente. Então, quando eu tinha 19 anos, meu pai falou pra mim, você precisa aprender inglês direito, porque teu inglês tá uma bosta e não dá, entendeu? Meu pai, ele falava inglês comigo, mas eu não respondia inglês, eu não queria aprender, porque adolescente não vê a importância do inglês. O adolescente, tipo 12, 13 anos, não tá nem aí. Pelo menos eu não tava. Eu queria namorar, eu queria passear e ir pras festas. Estudar e aprender inglês não tava nas minhas prioridades. E quando eu cheguei com 19 anos, eu falei pro meu pai que eu queria fazer faculdade de medicina, né? Porque meu pai é médico também, né? E eu queria eu queria fazer Ah, que medicina legal. para trabalhar no APH do Brasil, para trabalhar na emergência, sabe? Era isso que eu queria fazer. Aí meu pai virou e falou assim, cara, para uma médica ser boa, ela tem que saber inglês. Então meu pai ficou martelando isso comigo. Você tem que aprender inglês. Então faz o seguinte, antes de você fazer faculdade, vai aprender inglês, né? Então você quer ir para onde, né? Aprender inglês. Eu pago a passagem, mas eu não vou te manter lá não. Tu vai ter que se virar porque eu não tenho condição de manter você no país de escolha. Você escolhe o país, eu pago a passagem. Aí eu falei, beleza. Aí, obviamente, tendo o passaporte britânico, eu acabei escolhendo Inglaterra. E aí, antes de eu vir, a gente Sim. achou um voluntariado, precisavam de voluntários para trabalhar com crianças especiais, crianças com problemas gravíssimos, de tudo, desde doenças terminais, autismo, acidentes que causaram deficiência nas crianças, enfim, crianças que precisavam de um cuidado 24 horas por dia. E precisavam de cuidadores, né, e assistentes na escolinha das crianças. E eu consegui uma vaga para ser assistente na escolinha das crianças. E eu tinha que trabalhar 40 horas por semana. Eu não ganhava salário nenhum para isso. Porém, eles me davam um quarto e me davam comida. E também me davam, tipo assim, R$ 50 por semana, assim, uma equivalência, para eu poder pagar passagem, se eu quiser ir pro cinema. Um Sim. custinho Uma básico, ajuda de assim, custo, né? né? E como isso não era suficiente para eu passear, por exemplo, eu fazia hora extra trabalhando como cuidadora na casa das crianças. Aí, para isso, eu recebia um salário mínimo por hora. Então, se eu trabalhasse 4 horas, eu recebia um salário mínimo por aquelas 4 horinhas. Que aqui o salário você tem duas maneiras de receber o salário. Você recebe ele ou semanal, quando você recebe por hora trabalhada, ou você recebe um salário mensal, certo? Então, eu trabalhava por hora trabalhada. Então, eram essas horas extras que me davam dinheiro para poder passear, para poder conhecer e tal. E não era em Londres, era numa cidade chamada Bristol, que fica mais ou menos 3 horas e meia de carro de Londres. E eu fiquei fazendo isso 1 ano. E a ideia era voltar para o Brasil para finalmente cursar medicina. Só que, claro, vindo para cá, conhecendo a Inglaterra e tudo que a Inglaterra tinha para oferecer, eu me apaixonei pela Inglaterra. Eu falei, não, isso aqui é onde eu quero morar por N motivos. E aí eu falei, não, eu vou ficar aqui. E aí o meu inglês já estava melhor, eu resolvi ir para Londres, capital, né? Eu sendo gay, Londres para mim foi maravilhoso, porque Londres é super gay, né? Então, o Brasil é um país homofóbico, é um país que tem sim uma liberdade de expressão, tem uma das paradas gays mais legais do mundo, mas é meio que hipocrisia. O Brasil é muito homofóbico. E eu sei disso até hoje. Por exemplo, a minha página do Instagram não é sobre LGBTQIA+, não é sobre isso, né? É claro que por eu ser gay... É profissional, né? Mas a nossa é para mostrar a nossa Sim, roupagem, o exatamente. nosso dia Mesmo a dia, porque né? a minha sexualidade não tem nada a ver com a minha profissão de paramédica, tipo, né? Mas é óbvio que eu sendo uma mulher gay, eu não escondo este fato. E eu acho que é importante, às vezes, pontuar certas coisas. Por exemplo, quando é o Dia Internacional da Homofobia, eu acho importante pontuar. Enfim, coisas poucas que às vezes você vai ver lá na minha página. Eu tenho uma namorada maravilhosa e às vezes eu coloco foto nos stories com ela. Então, assim, coisas normais, certo? E eu noto o seguinte, cara, que quando eu faço uma postagem que tenha qualquer coisa relacionada a LGBT, QI+, nossa, tem tantas letras agora que até eu me perco. Eu perco Aumentou, até eu tô perdido. vários seguidores. Inclusive, eu recebo mensagem no privado dizendo: a gente não quer saber da sua vida pessoal, não temos o mínimo interesse na sua sexualidade, você tem que parar de falar que você é gay, porque você influencia as crianças a quererem ser gay. Assim, eu falo assim, gente do céu.
Então, assim, o brasileiro, a cultura brasileira ainda é, infelizmente, muito homofóbica. Então, para mim, foi mais fácil escolher morar num país onde a minha sexualidade não importava. É diferente de ser adorada. Não Dizer interfere. assim, nossa, aqui eles adoram gays. Não é isso. Aqui, eles estão cagando se você é gay, se você Respeita. não é gay, se você é trans, se você é não binário. Não importa. O que importa é se você é competente, se você quer fazer um trabalho bem feito, e a sua sexualidade não é importante aqui. Isso eu gostei. Porque eu nunca quis que a minha sexualidade me definisse como ser humano. É apenas uma faceta da minha vida, não me define como ser humano, né? Então, foi um dos motivos de eu escolher morar aqui. E também a ética do britânico, a pontualidade do britânico, a maneira que as coisas são feitas aqui, como é que eles respeitam ficar numa fila, por exemplo, como é que eles são justos, como é que eles são educados. Isso tudo eu gostei muito, me senti assim, é isso que eu quero para mim. E aí eu escolhi morar aqui. Só que isso foi em 2003, certo? Eu só fui conseguir entrar para a faculdade de paramedicina em 2011, tá? Então foram aí vários anos, né, que eu fiz tudo. Eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei fazendo sanduíche, eu trabalhei como segurança de boate, eu trabalhei fazendo primeiros socorros. Então, assim, fiz um monte de trabalho que foi importante para eu conseguir entrar para a faculdade, porque para fazer faculdade para medicina aqui, você tem que ter, não é apenas ter o inglês fluente, você tem que ter o inglês acadêmico, que é mais do que fluente, é você poder escrever e se expressar de forma acadêmica. Então, obviamente, não tinha como eu ficar aqui um ano e conseguir isso, né? Então, foram anos para entender como é que o sistema de saúde aqui funciona, para entender a cultura inglesa, para entender todos os sotaques, porque aqui tem indiano, tem chinês, tem paquistanês, tem árabe, e todos eles têm um sotaque muito diferente de inglês. Então, assim, você tem que entender inglês e também entender as pessoas que não são daqui falando inglês. Que isso também é difícil, né? O escocês, o irlandês, então, assim, é bem difícil. Eu realmente não estava preparada, né? Tinha que ter carteira. Para ser paramédico, tem que ter carteira de motorista de carro e de caminhão. E lembrando, para quem não sabe, que aqui a gente dirige do lado esquerdo. Então, o meu carro é todo ao contrário. Você imagina um carro do Brasil, é ao contrário para mim. O pedal é a mesma coisa, tá? O pedal é universal. O freio, o acelerador no mesmo. Só Muda a muda posição, só a posição, né? o volante muda de lado e também a mão, né? A nossa mão de ultrapassagem, tudo ao contrário, né? Então eu tive que fazer isso. Então foram muitos anos aí de preparação, mas a ideia de trabalhar no APH nunca me largou. Só que eu transferi o que eu queria fazer no Brasil para fazer aqui. A Maia está perguntando aonde você estudou. Eu fiz universidade na St. George's University of London, que é uma faculdade que fica no sul de Londres. É uma faculdade, na verdade, da área médica. É uma das melhores faculdades de medicina do mundo. E ela tem um hospital. O St. George's University Hospital é um grande hospital no sul de Londres, que também é um líder de trauma. E tem helipad lá, o helicóptero leva paciente para lá. Então é um hospital excelente. E foi aí que eu fiz a universidade. Gostei muito. Ralei pra cacete, tive vários momentos de choro e desespero, achando que eu não ia conseguir terminar, porque eu era a única estrangeira quando eu fiz. Eram 20 pessoas na minha sala, eu era a única brasileira, o resto era tudo britânico, novinho, tudo com seus 20, 21 anos. Tinha gente lá de 19, 18 anos, e eu com quase 30 anos, né? Então eu era a mais velha e eu era a única estrangeira lá que não tinha inglês como primeira língua. Então foi bem desafiador para mim. Foi desafiador me enturmar, porque eu era totalmente assim, alienígena na sala. Apesar de eu já estar morando na Inglaterra há um tempo, a gente ainda é diferente, né? Então, para mim, foi desafiador. Eu achei a universidade bem desafiadora, assim. Mas valeu muito a pena, foi maravilhoso. E eu terminei a faculdade e já ingressei para trabalhar para o governo. Porque eu poderia trabalhar no privado, mas eu queria trabalhar no governo para ser paramédica raiz, né, que a gente chama. O paramédico raiz mesmo trabalha para o governo e trabalha no APH. Né? Então, eu queria ser a paramédica de verdade mesmo, que vai trabalhar na ambulância, que vai atender as pessoas. E eu estou fazendo isso, eu sou formada desde 2014, então ano que vem vão ser 10 anos de formada.
E eu sou realizada profissionalmente, assim, eu sou muito feliz, assim, trabalhando no que eu quero. E aí, e aí, fizeram uma outra pergunta também, que foi deixa eu ver aqui, a Bárbara perguntou para você, boa noite, dinossauro, qual foi a sua pior experiência como A pior paramédica? experiência como paramédica, não, mas ela quer dizer o quê? O pior paciente, a pior. Porque eu acho que as pessoas sempre fazem essa pergunta para mim, que é assim, ó, qual foi o pior caso que você já atendeu, né? E a pessoa, pois é, mas a De pessoa repente faz essa pode ser isso, pergunta, né? mas ela não está preparada para a resposta. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o paramédico, a gente só lida com drama, né? Ninguém liga para uma ambulância porque está feliz, É, certo? Então, eu vou lidar com um não. drama alheio o dia inteiro. Meu plantão são 12 horas, são 12 horas eu lidando com o drama do outro, né? Então, assim, às vezes. Vou melhorar, eu vou, eu vou melhorar a pergunta dela. Assim que você saiu da faculdade, você conseguiu a oportunidade para trabalhar no Eu governo. tive. Não, não, não. Primeira experiência quando você entrou na ambulância, assim, ou dentro do carro trabalhando sozinha, né? Como é que foi? Saiu da faculdade, fez os estágios, fez tudo, e aí, quer dizer, você tá no estágio, você está na zona de conforto, né? Você tem uma galera contigo e tudo, acabou ali, se formou, conseguiu o trabalho. Qual foi a sua pior Cara, eu vou experiência contar nesse uma momento? experiência horrível que eu tive no meu segundo plantão de estudante ainda. Eu ainda estava no estágio. Porque a Hum, faculdade, ela é 50% teórica e 50% prática, tá? No meu segundo plantão na ambulância, porque sim, quando você está fazendo estudante, tem sempre o paramédico, o técnico e tem um estudante que fica atrás. Porque a ambulância aqui geralmente tem duas pessoas. O meu som tá ruim, as pessoas estão falando. não, Tá, tá acho que a bom, Lu eu falou que tô meu te som ouvindo tá bem. ruim. Não, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô me ouvindo bem, gente? Tá. Eu, eu tô, eu tô. Gente, se vocês estiverem dando algum problema no áudio aí, vocês dão um joinha, porque eu tô ouvindo bem, tá? Mas a minha preocupação é com vocês, né? Então tem que estar Tá bom. tudo bacana, principalmente, tô até com medo da minha live travar de tanta Ah, o emoção. Léo. Tá dizendo que o do Léo tá picotando. Tá, beleza. Tá picotando. Léo, o teu tá picotando, que eles falaram. Peraí, então. Vou usar aqui, só por causa de você, eu vou usar o Tá bom. microfone de Então coloca lapela. esse microfone de lapela. Enquanto Enquanto isso, a gente está eu vou falando responder, aí. continuar respondendo a pergunta aqui. Então, o que aconteceu? Isso, Eu estava no meu segundo plantão de estudante, eu estava com um paramédico, que ele não era paramédico há tanto tempo, já ser paramédico há um ano, mais ou menos, e tinha um técnico com a gente. E sim, esse instrutor, que era meu paramédico, que era o cara que estava para ser meu instrutor, ele era muito exigente. Exigente no nível, assim, fora do normal para quem estava no segundo dia na ambulância, assim. Eu estava me sentindo ligou? você já fica Entendi. apreensivo, você fica com medo, você tá num lugar totalmente estranho, dentro de uma ambulância, assim, sabe? Eu fiquei meio, já tava nervosa. E eu tava atrás da ambulância. E o cara dirigia muito rápido. E assim, eu fui ficando, eu ficava enjoada, eu me segurando, me segurando, me segurando. Aí a gente foi para atender um paciente. A gente estava na ambulância com o paciente para levar o paciente para o hospital. E o paciente estava em estado grave, então tinha que ir para o hospital com velocidade e tal. E aí a gente lá atrás, eu sei que a gente chegou no hospital, o meu instrutor, né, abriu a porta, eu tava verde, eu tava para vomitar, eu tava assim, ó. E aí eu falei, eu só fiz assim para ele, sai, sai, sai. Eu desci as escadas aonde tinha chegado a ambulância, andei em volta, eu dei 3 passos só. Vomitei, mas vomitei assim, nossa, eu achei que eu ia morrer. Aí eu pensei, pronto, acabou minha carreira, não vou poder ser paramédico porque eu fico enjoada e, tipo, fiquei desesperada, pensando, não vou conseguir fazer esse trabalho, porque como é que um paramédico fica enjoado na ambulância e tal? E eu ainda pensei assim, não, mas calma, eu sou nova, eu tentando me acalmar, né? Aí, bom, eles foram levar o paciente para o hospital e me deixaram lá, óbvio, o paciente é prioridade, né? E aí ele voltou, aí ele virou para mim e falou assim, a gente tem que conversar. Aí eu falei, bom, aí eu pensei que ele ia me apoiar, né? Eu pensei, ele vai ser legal, ele vai
me dizer que essas coisas acontecem. Menina, ele virou para mim e falou assim: eu preciso que você repense se essa é a profissão para você, porque o paciente precisa de cuidado e uma futura paramédica passando mal, enjoadinha. Então, você tem que ir para casa hoje e pensar se esse realmente é o seu propósito de vida, porque realmente eu não entendo como que uma pessoa que tem enjoo de carro quer trabalhar numa ambulância. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei, assim, arrasadíssima. Eu falei, meu Deus, fui para casa chorando. Aí fui na internet e comecei a procurar tudo que eu podia fazer para não enjoar, sem ser medicamentos, né? Aí eu vi que gengibre ajudava. Aí eu vi que chá de não sei o que lá ajudava. Eu sei que no dia seguinte eu cheguei no plano, eu vi que tinha umas pulseirinhas que você colocava, que apertava aqui um ponto que ajuda o enjoo. Menina, foi que eu cheguei no dia seguinte com coisa amarrada no pulso, comendo gengibre. Ele assim, o que é isso? Eu falei, eu não vou ficar enjoada nesse plantão. E agora que eu sei como é que eu fico enjoada, eu vou fazer de tudo para não ficar enjoada. Porque não vai ser um enjoo que vai destruir meus sonhos, né? E aí ele ficou meio assim tal. Nunca mais, depois daquele dia, eu vomitei na ambulância. Às vezes eu fico enjoada, mas agora que eu sei como é que acontece, eu consigo me segurar, consigo segurar a onda. E depois de um tempo você realmente se acostuma, né? É uma coisa meio louca. Você se acostuma. Então, assim, agora que eu sou uma paramédica experiente, eu acho um absurdo ele ter falado daquele jeito comigo. Ele devia ter falado o quê? Acontece, né? Você é nova, não se preocupa, vai passar, a gente vai te ajudar, eu vou te dar aqui umas dicas e tal, nananã. Mas não, o cara, sabe assim, meio que até hoje eu penso nisso com raiva dele. Mas isso pra mim foi bem difícil, assim, porque eu era nova. No final do meu estudo, né, no final de 3 anos, que a gente faz, em média, 750 horas por ano de estágio, né, com as ambulâncias. E aí era dia 23 de dezembro e eu não lembro exatamente, acho que é o final do meu primeiro ano de universidade, são 3 anos, né? Foi bem no começo, eu acho, foi uns meses depois de eu ter entrado. Foi minha primeira parada cardiorrespiratória, foi a primeira vez que eu vi alguém morrendo na minha frente, né, de tudo isso acontecer. E era 23 de dezembro, você não esquece, né? É mais ou menos igual perder a virgindade pra mim, é a primeira morte de um paramédico, mas você não esquece, fica na tua cabeça. E 23 de dezembro, a gente bate na porta da casa para entrar e ninguém abre a porta. E aí a gente tá batendo cada vez mais forte, ninguém abre a porta, não tem nenhuma luz acesa. Um dos meus colegas pulou a cerca para entrar na casa por trás, para ver se ele conseguia ver alguma coisa. Um de nós já tinha ligado para o controle, quando de repente uma senhora, essas casas normalmente aqui tem 2 andares, é muito normal isso. A senhora vem na janela de cima, abre, ela sonolenta, assim, de que era tipo 3 horas da manhã. Ela abre a janela, olha pra gente assim e fala: o que vocês estão fazendo aqui? O que tá acontecendo? E aí a gente explicou pra ela. Alguém ligou pra ambulância, um homem ligou pra ambulância dizendo que tava com dor no peito. Aí essa senhora olha pra trás como se estivesse olhando pra cama, né? Que obviamente era a esposa. E o cara não tava lá. E ela fala: ai meu Deus, meu marido, né? E aí a gente virou pra ela e falou: por favor, abre a porta pra gente. Abre a porta pra gente. Porque o cara ligou pra ambulância pra ele mesmo. E ele deve ter passado mal, enfim, esperando a gente. Inclusive, eu acho que ele ficou inconsciente no meio da ligação, né? E aí, em vez dela abrir a porta pra gente, ela foi na sala. E o marido tava na sala já em parada cardiorrespiratória, né? O coração dele já não tava batendo, ele tava no sofá, com o telefone na mão e assim, caído. E ela viu ele primeiro, começou a berrar, gritar, apavorada, não abria a porta pra gente, a gente se murrando a porta. Ela abre a porta, a gente entra, aí tem aquela árvore de Natal maravilhosa, assim, na sala. Todos os cartões de Natal, assim, dá pra ver que o Natal ia ser lá. E aí o cara no telefone, assim, obviamente, em parada cardiorrespiratória, a gente põe ele no chão. E eu já fui direto fazer a massagem cardíaca, que é uma coisa que as pessoas mais leigas fazem, né, a massagem. E os paramédicos fazem as coisas mais avançadas, né, da ressuscitação. E eu comecei a fazer e eu percebi que não tinha nada a ver com boneco, né? Porque, quer dizer, tem a ver com boneco, mas não tem. Porque o boneco você não quebra as costelas, né? O boneco não sua, o boneco não baba, o boneco não vomita, né? Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu, e fazendo aquilo, e a mulher gritando, e as luzinhas piscando de Natal. E eu assim, gente, que coisa que surreal.
e a gente tentou ressuscitar ele quase 1 hora, e infelizmente ele veio a óbito, ele não sobreviveu à ressuscitação. E a gente, não fui eu era estudante na época, mas aí eu vi os meus colegas falando para ela, né, sinto muito, a gente tentou tudo, mas infelizmente, nananã, papá. E aí ela começa a gritar, e logo depois, assim, obviamente ela ligou para os filhos que tinham a minha idade. Então, assim, chegaram lá 3 pessoas adultas da minha idade, vendo o pai morto no chão do lado da árvore de Natal. Assim, eu fiquei, gente, que coisa horrorosa. E aí começou aquela gritaria, né, que a gente conhece bem, que é um grito que é um grito específico para quem perde alguém que ama. Não é um grito normal, é um grito que sai de um lugar do corpo. É um grito que é da alma. Né? Exatamente. É um grito que nós que Da trabalhamos no APH conhecemos muito bem, e toda vez que a gente ouve, a gente fica triste. Porque é o grito da alma, exatamente. E aí, foi minha primeira vez ouvindo esse grito, foi minha primeira vez, né, tal. E eu lembro que eu saí, fui pra ambulância, fiquei sentada lá e pensando, falei, meu Deus do céu, tipo, podia ser meu pai, porque eu tenho a idade deles. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a processar de uma maneira que não é saudável, porque você ainda tá aprendendo. Você tá aprendendo. Eu tava lá, eu era um bebê, né, tipo assim. Então, o estudante, quem não tá na área, você começa a fazer o quê? Você começa a se ver no local do paciente. Você começa a se ver no local daquela família. Aí eu comecei a imaginar o quê? Meu Deus, poderia ser meu pai. Nossa, se fosse minha mulher um dia, que eu acho assim, como é que deve ser acordar e encontrar a pessoa morta no sofá? E, meu Deus, coitada. Aí comecei a imaginar que eu fazia parte da família. Comecei a pirar naquela mulher. Comecei a chorar. Falei, gente, não parava de chorar. Eu falei, gente, não vou conseguir fazer isso, né? E aí é aquele processo de entendimento que eles não são a minha família, que eles eu não posso me colocar, que é aquela coisa, você tem que mostrar empatia e respeito, mas ao mesmo tempo manter uma distância, certo? Isso ninguém ensina você, só a experiência. Ninguém na universidade vai ensinar, não existe um manual. Ó, lê o manual aqui. Não. Com o tempo, você melhora isso. Então, eu lido com mortes agora. Normalmente, eu lido com 3 mortes por semana, né? Ah, você virou uma pessoa fria e calculista. Claro que não. Claro que não. Só que eu consigo mostrar empatia para aquela família, mas sem me envolver, sabe? Eu não me coloco no lugar deles, eu não conheço eles. Eu mantenho aquela distância para poder atender outros pacientes após isso, porque o meu trabalho não acaba porque alguém morreu, infelizmente, né? Eu tenho que continuar atendendo pacientes. E quando eu chego em casa, eu nem lembro mais de quem morreu, quem sobreviveu. Eu chego em casa, você pergunta assim, Pri, o que você fez hoje? Eu tenho que parar para pensar. Não é porque as pessoas não importam para mim. É claro que elas importam, mas assim, eu preciso cuidar de mim. Então, assim, eu dou o meu melhor, eu dou o meu amor e meu carinho, mas eu consigo me proteger. E isso foi uma coisa que veio com a experiência. Então, eu falo assim, para quem está ingressando nessa carreira e está com essa dificuldade de separar as coisas, isso vem com experiência. Você não vai começar no APH e as pessoas vão se estribuchar, morrer na sua frente e você não sente nada. Você vai sentir, mas com a experiência você vai aprender a controlar isso, né? Pergunta, como foi para você no trabalho durante a pandemia? Ai, foi horrível. Foi o ó. Como é que foi para você, Alex, trabalhar na pandemia? Graças a Deus, nesse período de pandemia, eu peguei o meio da pandemia, né? Foi quando eu entrei para o SAMU do estado do Rio de Janeiro. Então, eu peguei Covid. Eu tentei me esconder o máximo possível. Eu trabalhava na rodovia aqui, que é a Transolímpica. Então, para a gente ali era mais tranquilo. E eu sempre falava com os colegas, a gente sempre tinha esse cuidado. Os primeiros colegas que adentraram para o SAMU, né, na primeira etapa, todos eles pegaram e aí a gente começou a ficar meio que louco referente a isso. E aí, quando eu fui fazer um atendimento de um paciente, logo assim, quando eu entrei para o SAMU, eu fui fazer um atendimento e eu sabia que ali eu pegava, que eu ia pegar. Peguei. Graças a Deus eu estava com uma imunidade boa, né? Fiquei arriado como todo, acabei passando para minha esposa, e aí ela me cuidava de mim, eu cuidei dela e assim sucessivamente, mas a gente ficou num momento meio que apreensível, porque
as informações que vinham que a pessoa pegava Covid, que ia entubar e acabava morrendo. Então, a gente entrava, tanto eu, como aqui em casa, como no meu local de trabalho, a gente se cuidava e se blindava o máximo que a gente podia, né? Mas eu peguei a terceira etapa do Covid aqui no Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa bem mais branda. Mas a galera que tem aí, tem uma galera que está aqui acompanhando a gente, que pegou no começo da fase, que teve alguns que foram, até um colega meu está até rindo aqui, que foram entubados, que graças a Deus voltaram, mas teve muitos também que foi e não voltou, infelizmente. Mas foi muito complicado aqui, pelo menos na minha cabeça, até eu entender as coisas, foi bem chato, porque a gente começa a ficar mais criterioso com a gente e com as pessoas que a gente gosta. Aí eu não sei, porque aí foi um negócio foi bem maior, porque eu acho que o começo foi aí, propriamente dito, para depois chegar aqui no Rio de Janeiro. Mais ou menos 2 meses na frente do Brasil de tudo que acontecia. Eu acho que é por isso que as pessoas vinham para o meu canal, porque eu ficava falando para eles assim, falei, gente, ó, a parada que o bicho tá pegando, o Brasil também vai pegar, né? Mas eu falava assim, não é todo mundo que pega Covid vai ser entubado. A maioria das pessoas que pegaram Covid melhoraram sem tratamento nenhum. A gente tem que lembrar que isso é real, né? É claro que só vira notícia quem morreu, só vira notícia quem foi entubado. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que pegou Covid ficaram com síndrome gripal. Lembrando que a Covid não é uma gripe. Síndrome gripal é uma maneira médica de explicar isso, né? Mas a maioria das pessoas que pegou Covid ficaram bem, né? Agora, para quem trabalha na área da saúde ou com o público em geral, que tem uma exposição maior viral, sim, para nós que trabalhamos na área da saúde, a Covid foi uma coisa grave, sim, porque a nossa exposição à carga viral é muito maior. Então, é muito mais fácil você ficar muito mais doente com uma carga viral, sei lá, de 100 milhões de vírus do que uma pessoa que foi exposta a 50 vírus, né? Porque a sua resposta imunológica vai ser absurda para aquela pessoa que foi exposta a muitos vírus e muitas vezes foi a nossa resposta imunológica que causava a Covid grave, né? Era a nossa autoinflamação que causava a morte. Então, é por isso que a carga viral tinha tudo a ver com a gravidade da doença, e uma coisa que a gente foi descobrindo, e por isso que as máscaras eram tão aliadas, né? Porque elas diminuíam aí essa carga viral. Para mim, aqui, foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. Eu espero nunca mais trabalhar numa pandemia. Esse negócio de... mas a gente trabalha na PH e a gente sabe lidar com morte e tal. Cara, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Não, mas é entendeu? Eu estava tendo 5 mortes por dia. Isso não é normal. Você virar para 5 famílias e falar, sinto muito, seu pai morreu. Sinto muito, sua mãe morreu. Não é normal você fazer isso 5 vezes ao dia. Porque quem trabalha no APH, a gente faz tudo. A gente chega, a gente fala oi, a gente trata, a gente fala desculpa, morreu. Né? A gente tem todo aquele ciclo numa pessoa só. E fazer isso 5 vezes por dia foi horrível para mim. Eu perdi 20 pacientes por semana. Caraca! Tipo, como assim? Hoje em dia são 2 por semana. Naquela época era 20 por semana. Quer dizer, eu tinha 10 vezes mais o número de mortes do que eu lido hoje. E todo mundo ficou afetado que trabalhando no PH. A gente perdeu paramédicos por Covid. Eu peguei Covid, mas eu peguei Covid só no final de 2021. Eu consegui trabalhar a pandemia inteira numa paranoia do cacete. Eu lembro que eu tomava banho no trabalho, eu não vinha para casa com a mesma roupa. Eu usava, às vezes, 2 máscaras. Eu usava 2 luvas para que quando eu entrasse no meu carro, eu tirava a luva contaminada e usava. Era uma coisa assim, eu parecia que tinha toque, né? De tão paranoica que eu fiquei para não pegar a Covid. Eu também fui uma das primeiras pessoas a se vacinar na Inglaterra e no mundo, né? Uma das primeiras, inclusive a SBT cobriu a minha vacinação, que eu tomei também. Eu achei super bacana, cara. Quando eu vi, eu sou teu fã, não tem como não, eu sou teu fã de carteirinha. Eu não sei se eu sou o número 1, mas pelo menos o 10º eu sou, né? Tem muita gente aí na frente, mas eu achei super bacana quando você deu a entrevista pelo SBT, olharam para você e quando olha para você e faz as perguntas e te coloca e você respondendo aquilo, você me representa como brasileiro, né? E passando as informações com tanta seriedade, com tanto direta e objetiva naquilo, fazendo com que as pessoas não se desesperassem ao ponto de querer se jogar da janela,
né? Porque através da pandemia a gente começou a descobrir as doenças silenciosas, que são essas doenças que é síndrome do pânico, e outras mais que veio acontecendo que as pessoas já tinham, porém no seu cotidiano passava batido. E aí, no momento de introspectividade, né, nesse período que a gente fica mais isolado, é quando a gente começa a olhar para a gente, ou as pessoas que não têm um convívio passam a observar a gente de uma outra forma. E aí isso começou, deu um boom, e até hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro, depois da pandemia, esses 2 anos, em que a gente, agora, o momento é a doença silenciosa, que é a doença psiquiátrica. Então, assim, um dos maiores atendimentos para a gente aqui no Rio de Janeiro são a síndrome do pânico, a depressão, a tentativa de autoextermínio. Então, assim, são muitas coisas, né? Principalmente nos jovens, né? Automutilação, muita coisa. E aí a gente começou a se transformar, quer dizer, a entrar nessa atmosfera e fazer uma metamorfose para como cuidar de uma doença mental, que hoje, graças a Deus, a gente já está começando a mostrar um outro nível de doença psiquiátrica. Salvares, obrigado pela presença, meu amigo. Um abraço. E aí o que acontece? Então, a gente está olhando agora um paciente que é psiquiátrico, não é louco, entenda, mas o paciente que começou a mostrar essa doença silenciosa, agora a psiquiatria está tendo um novo rumo, ela está sendo mais humanizada, né? Enquanto a isso, como eu trabalho na psiquiatria do Hospital Universitário do Pedro Ernesto, que é a psiquiatria, aonde eu estou aprendendo todos os meus plantões, todos os dias, uma psiquiatria mais humanizada, né? Mais terapêutica, né? Não falo do dependente químico, não, mas sim, as pessoas que já têm esse distúrbio que veio todo ele depois da pandemia. Nossa, aqui no Rio de Janeiro... Não, inclusive, você falando isso, eu fiz um vídeo que foi assim, viralizou muito, que foi um vídeo que eu fiz após uma tentativa. Inclusive, você falar o autoextermínio, que eu acho, porque o Instagram não gosta daquele nome, do nome para isso, né? Mas o autoextermínio, eu acho que as pessoas entendem o que a gente está querendo dizer. Mas eu atendi uma pessoa que tentou, né, terminar com tudo, porque ela já tinha problemas mentais, ela já era uma pessoa que era muito sensível mentalmente, e a televisão e as redes sociais estavam dando a entender que o mundo ia acabar. E para uma pessoa que já tem uma psiquiatria fragilizada naturalmente, já tem uma doença, para ela o mundo vai acabar, e ela não quer fazer parte disso, entendeu? Então, eu tinha uma responsabilidade do quê? Eu era muito ciente de que eu precisava passar a informação para os meus seguidores, mas eu nunca ia fazer isso de uma maneira sensacionalista. Eu sou contra o sensacionalismo. E algumas pessoas falam para mim assim, mas você está botando panos quentes, você está tentando apaziguar a realidade. E eu falo, não, veja bem, né? Veja bem, a doença é séria, a pandemia significa que a maioria do mundo vai pegar, é a definição da palavra pandemia, é uma doença que a maioria das pessoas vão pegar. Só que o mundo não vai acabar. E a maioria das pessoas que vão ficar doentes não vão morrer, tá? Essa é a realidade. Só que eu sou super a favor da vacinação. Sem a vacinação, a gente ainda está na merda. A verdade é essa, né? Eu comecei cada vez mais ler sobre os estudos científicos, ler as tecnologias da vacina, combater as fake news com unhas e dentes, combater o sensacionalismo da televisão que só quer vender morte. Toda vez que você ligava a televisão, morreu, eu falo, pelo amor de Deus, vamos falar das pessoas que sobreviveram. Porque o número de sobrevivência é muito maior do que o número de mortos. Você está entendendo? Mas não vem. Não vem. Essa informação, ela não vende. Isso. A informação que vende e aí que está morrendo. Seguir, né? Vou botar a rede social hoje em dia, ela entrou no lugar da televisão. A gente não vê mais televisão. Eu falo por mim mesma. Às vezes eu ligo a televisão, mas eu continuo no meu telefone porque está mais interessante, entendeu? Então, nós substituímos a televisão. E, infelizmente, o sensacionalismo que existia na televisão passou a existir também nas redes sociais. E tem pessoas que sabem que o drama vende.
o drama vende, tá? Se eu falar coisa ruim, vai ter muito mais visualização do que se eu fizer um vídeo feliz. Porque o ser humano é mórbido. O ser humano, como um todo, é mórbido. A gente gosta de desgraça. E é da natureza humana isso. É curiosidade mórbida, é querer ver, querer fazer. Então, assim, é muito perigoso você se tornar um influencer e ser sensacionalista. Porque você acaba virando parte do problema. Então, eu tentava tomar cuidado para não ser. Então, assim, é impossível agradar a todos. Nem Jesus fez isso. Então, o meu lema até hoje no Instagram, eu não quero agradar todo mundo. Eu não quero ter que o mundo inteiro me siga, sabe? Eu não tenho mínima... Eu caguei se a pessoa gosta de mim ou não. Eu estou ali para fazer um trabalho, para fazer uma educação, do meu jeito, na maneira que eu acho correta. Se você não concorda, você pode seguir outra pessoa. Para mim também não tem problema nenhum. Mas eu passava a mensagem no preto e branco. Eu não ficava tentando colocar, sabe, várias estrelas e fazer um alarde numa situação que eu não acho necessária. Só que após a pandemia, o que a gente continua vendo é que qualquer doença agora vira uma pandemia nova. Isso me irrita de uma maneira, entendeu? Que eu fico acalmando as pessoas. Por exemplo, a doença do carrapato, né? Eu fiz uma postagem explicando sobre a doença do carrapato, porque pessoas morreram do doença do carrapato. E aí muita gente veio comentar no post, meu Deus, e agora mais essa? Caramba! Eu falei, gente, a doença do carrapato sempre existiu. Sempre matou. Sempre vai matar. De Chagas, né? Então, assim, é a mesma coisa. Que tá na cana, então as que pessoas tá no agora... açaí. a mídia entendeu o quê? As pessoas que fazem dinheiro com informação, que são jornais, né, canais de televisão e tal, eles entendem que a desgraça e pandemia vende. Então, o que eles puderem pegar de desgraça e vender para a pessoa, vai vender. E as pessoas que, infelizmente, não é culpa do leigo, entendeu? A pessoa ela fica condicionada a ver aquilo e entrar em pânico. E eu fico, vamos voltar, não vamos entrar em pânico, não. Vamos estudar? Vamos estudar? Porque na pandemia eu falava para as pessoas, vamos ver aqui, ó, vamos ler esse estudo científico aqui, vamos entender o que ele está falando. E por que ele não presta? E por que tem estudo científico que não presta? Que é tabajara mesmo, entendeu? E tem estudo científico que presta. Como é que você sabe a diferença? Você sendo leigo, você não sabe a diferença. Você não sabe a diferença. Então, era uma coisa assim que eu tentava explicar para os meus seguidores. Falo, gente, pelo amor de Deus, não, as coisas não são tão simples. A ciência não faz sentido mesmo. O fake news faz sentido. Eu falo assim, quando alguém te dá uma informação e fizer super sentido na sua cabeça e você não for da área médica ou da área científica, desconfia. Desconfia, porque a ciência muitas vezes não faz sentido. Só vai fazer sentido se você realmente for da área. Então, o que não faz sentido, a gente não se sente confortável com aquilo, a gente não passa adiante, porque a gente fica com medo de falar merda. Agora, se eu falo uma mentira pra você e faz sentido na sua cabeça, você se sente empoderado, vai fazer o quê? Vai sair falando por aí, porque na sua cabeça fez sentido. E é por isso que as fake news em volta de vacina, por exemplo, foi uma febre, porque era muito fácil convencer as pessoas que a vacina fazia mal. E era tão difícil tentar explicar a ciência por trás da vacina e por que ela não fazia mal. Então, cara, a pandemia foi uma loucura. Trabalhar na pandemia não quero nunca mais na minha vida. Mas o positivo foi o meu canal no Instagram, que continua ajudando, educando as pessoas, acalmando as pessoas. E eu adoro fazer isso. Eu faço isso de forma filantrópica, porque eu não tenho... Ninguém me paga para fazer meu Instagram. Todo o trabalho que eu faço ali é porque eu tô afim mesmo. Eu tenho parceiros, claro, mas não dá para viver disso, Né? Quem achar que dá para viver de Instagram, eu tô na minha guerra, né? Eu quero fazer o meu podcast porque as pessoas estão pedindo para fazer o podcast, querem sentar, querem participar. Essa coisa de vídeo é mais ou menos para quem mora longe, como você, lá na Inglaterra. Então, assim, ter a oportunidade de ter você aqui comigo, conversando pessoalmente, as pessoas vendo que você existe, é muito bacana isso. E aí você consegue ver o semblante das pessoas, a verdade que sai das pessoas. Eu acho isso muito bacana, principalmente na área da saúde. O Café com Resgate, como eu falei para você, né, que é dar voz aos excluídos, como a
aos técnicos de enfermagem, enfermeiros, que o pessoal acha que a gente tem que fazer aquilo e está tudo certo, onde na verdade ali tem uma família, tem um pai de alguém, uma mãe de alguém. Então, essa é a finalidade. Trazendo você, você nos representa, né? Porque você faz o que a gente faz aqui no SAMU. Porém, como você mesmo falou, como paramédica lá, você segue protocolos, você é limitada, né? Você é limitada a algumas coisas, você não dá para fazer tudo, né? E eu gostaria que você falasse isso também, e me falasse também do que você tinha falado, também da galera que quer ir para lá, para ir para a Inglaterra, para poder aprender, trabalhar aqui. Acho que depois a gente pode estar falando nisso. Para quem tiver e quiser, tiver a oportunidade, né, de abraçar essa oportunidade de ir para a Inglaterra, fazer a sua vida lá, lógico, não é fácil, não é maravilhoso, tem as suas dificuldades. Eu estou repetindo a fala da Pri, tá? É dificultoso, mas você tem que ir com a garra e coragem, como ela foi. Ela foi com toda a garra e coragem dela, já teve momentos dela de desistência, mas ela persistiu. Então é isso. A nossa vida é persistência. Se não adianta você ir para lá porque eu vou aproveitar a oportunidade. Chegar lá não deu certo, depois você culpar porque isso acontece. Não, porque a Priscila falou que aqui é tudo, é maravilhoso, isso aqui não é Não, a nada pessoa daquilo. antes de mudar de país Então, tem que entender gostaria- também que visto que vai ter, quais são as oportunidades que tem lá, tem que entrar em contato com o advogado de imigração. Não venha para cá ilegal, pelo amor de Deus, não recomendo, não recomendo mesmo. Eu vejo situações aqui tristes mesmo, de pessoas que vêm aqui atrás de um sonho, atrás de influências que falam merda, tem influência que fica pedindo para as pessoas virem para cá ficar ilegal. Eu não acho, não faça isso. Existem muitas maneiras de morar nesse país legalmente. Tem sim, muitas maneiras. Se você que está vendo aqui quer morar aqui legalmente, você vai conseguir. Entre em contato com o advogado de imigração, ele vai te dar várias possibilidades, escolhe o que mais é parecido com o seu estilo de vida e vai. Só vai. Agora tem que falar inglês, pelo amor de Deus. Você não vai mudar de país para um país que é a língua inglesa e vai querer ficar falando português em todos os lugares. Aí também não adianta. Então tem vários fatores para isso. Voltando a falar sobre o paramédico, ele não tem como muito comparar com o que um enfermeiro, um técnico ou um médico socorrista faz no Brasil. Porque, na verdade, o paramédico aqui, ele é uma mistura de todos esses profissionais, inclusive o condutor, porque eu dirijo as ambulâncias. Aqui não existe condutor de ambulância. Então, o paramédico, a gente... por exemplo, se eu quiser fazer uma medicação... Se o paciente só tem uma convulsão, vou dar um exemplo para vocês aí. O paciente está em uma crise convulsiva e eu preciso parar essa crise porque já está em crise há mais de 5 minutos. Então, eu vou pegar um acesso venoso nele, óbvio, pego um acesso venoso, e eu vou dar midazolam para ele, tá? Eu vou dar o midazolam a quantidade que eu achar necessária para ele, sabe? Não é, ninguém tem que regular isso para mim. Eu não preciso ligar para o médico regulador, eu não preciso perguntar para o médico, nada disso. O paramédico decide qual medicação que vai dar para o paciente, tá? Então, assim, mas eu posso ter qualquer medicamento? Não, não posso. Aí que entra o protocolo, tá? Eu tenho um protocolo de medicamentos que podem ser usados em certas ocasiões. Eu que decido a quantidade, dependendo da idade do paciente, do peso do paciente, às vezes isso tudo vem na minha faculdade, tem a cadeira de farmacologia que nos ensina justamente isso, né? Mas o paramédico, ele é autônomo. Se eu acho que uma pessoa precisa... A pessoa foi esfaqueada, por exemplo, tá? Com pneumotórax, tá? Com tensão de pneumotórax. Eu vou pegar a maior... eu não sei como é que você chama, a pulsão, a agulha. Sim, o gel. Não. Aqui é gel. Que fura o pulmão, faz um buraco no pulmão. Como é que chama isso em português? Tá. No caso, a toraxentese, que aqui a gente usa, né? Não. Faz um corte. Aqui não tem uma agulha específica. Aqui não tem uma agulha específica. Aqui esse é o médico. Faz o corte o médico aqui na Inglaterra pode fazer um corte lateral aqui, embaixo do braço aqui, e enfiar o dedo ali para poder consertar o tension pneumothorax, a gente chama. O paramédico não pode fazer isso, mas o que eu faço se um paciente foi esfaqueado no peitoral e está com uma tensão de pneumotórax, eu pego uma agulha grande, uma agulha mais ou menos desse tamanho aqui, eu vou... como é que fala em português? Eu tenho a linguagem toda em inglês aí para passar português. Abaixo da segunda costela, acima da terceira costela,
no meio da clavícula. Se você pegar a clavícula e fizer uma linha bem no meio dela, então eu estou abaixo da segunda, acima da terceira costela, eu vou enfiar essa agulha, certo? E vai soltar o ar. E eu vou ficar fazendo isso a partir do momento do mediano ali que eu coloquei, várias, uma do lado da outra, para poder inflar o pulmão desse paciente para que ele volte a respirar. Até, por exemplo, o médico chegar na cena, certo? Porque aqui não existe médico na pré-hospitalar. Não existe. Nós, paramédicos, somos os líderes. Não tem ninguém acima de mim no pré-hospitalar, a não ser que você trabalhe no helicóptero ou que você seja um paramédico que a gente chama de Advanced Paramedic Practitioner, que é um paramédico que tem um mestrado que pode fazer ainda mais coisas do que um paramédico normal. Então, você pode ser paramédico mais avançado que o paramédico normal. Mas os paramédicos normais são os líderes, e aí a gente só chama esses mais, que tem mais coisas, em alguns casos diferentes. Então, mais uma vez, eu escolho quem é que eu vou chamar. Então, por exemplo, esse final de semana, eu fui para um acidente fatal, automobilístico, onde um cara de 25 anos morreu. A caminho, né, eu já vi que era uma situação difícil, já liguei para o controle e falei, o helicóptero já está a caminho, o médico já está a caminho? Já está a caminho. Então, eu sabia que eu seria a primeira a chegar, mas sabia também que em questão de 10 minutos os médicos chegariam. Então, eu faço todo aquele tratamento inicial. Então, quando eles chegaram lá, eu já tinha colocado acesso venoso dos dois lados do paciente, já estava sendo ventilado e eu já tinha colocado para decompressar o pulmão dele. Então, o médico chega lá, ele faz essa continuação de tratamento, entende? E essas coisas que a gente faz como paramédico aqui é a nossa decisão clínica. A gente não precisa de ninguém virando para a gente falar, você faz agora isso aqui, agora você vai administrar isso aqui. Então, a gente tem um pouquinho mais de autonomia para poder fazer certas coisas. A gente pode fazer intubação apenas na parada cardiorrespiratória, tá? Então, eu posso intubar um paciente com parada cardiorrespiratória, dar todas as drogas, adrenalina e todas as outras drogas que a gente usa numa ressuscitação, sem ter nenhum médico me falando nada, né? Porém, se o paciente estiver com trauma craniano, por exemplo, e está agitado e precisa de uma sedação, e logo após uma intubação, eu, como paramédico, não posso fazer essa sedação e depois intubação de um paciente que não está com parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem, sim, um protocolo, uma diretriz a ser seguida, porém, o nosso protocolo ele é bem amplo e cada vez mais a gente tem mais e mais responsabilidades na nossa cadeira de paramédico. Cada vez mais a gente está expandindo mais aí as coisas que a gente pode fazer. Não existe enfermeiro, nem médico, nem enfermeiro aqui na Inglaterra. Existe técnico de paramédico e paramédico nas ambulâncias. Não existe técnico de enfermagem na ambulância, não existe enfermeiro, não existe condutor. Nós mesmos dirigimos as nossas viaturas. Todas as ambulâncias aqui são iguais. Não existe ambulância UTI móvel. Todas são UTI móveis. Todas que atendem emergência são UTI móveis. A ambulância menor que essa é uma ambulância que não atende caso emergencial, que são aquelas ambulâncias que levam o paciente idoso para o hospital e volta com ela, sabe? Que é tipo uma ambulância, mas não é emergencial. Existem também, que é o Patient Transport, que só serve para levar paciente para casa depois de uma internação, uma coisa assim. Aqui no Brasil a gente fala de Uber. Ah, não tem uma ambulância que leva os idosos sozinhos para casa? Não. Tu me deu agora puxando esse link aí. Quando o paciente entra em contato, né? Eu achei essa dinâmica que você tinha contado muito bacana. Eu acho que vale a pena a galera que está aqui, né? O paciente ligou e tudo. Aí vocês solicitam um carro particular, não é isso? Conta essa história, né? Para poder, em vez de ocupar... Lembra disso que você comentou comigo? Que eu falei, caraca, super bacana. Se essa moda podia pegar aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho sozinha na minha viatura. Para quem não me segue, nunca me viu antes. Eu trabalho sozinha na minha viatura. E eu atendo só os piores casos. Eu trabalho num carro, que é um carro 4x4, totalmente equipado. A única coisa que não tem no meu carro é a maca para levar o paciente para o hospital. O resto tem tudo, prancha, né? Mas o resto tem tudo. Então, eu faço todos os atendimentos mais críticos. Então, eu vou fazer parto, faço parto sozinha. Eu começo a ressuscitação sozinha. Pelo menos pelos 10 minutos eu estou sozinha lá, fazendo a ressuscitação do paciente até a outra equipe chegar. Então, eu sou aquela primeira pessoa que chega quando deu merda, eu tô lá, entendeu?
E às vezes, quando a pessoa liga para ambulância, ela passa uma coisa, mas na verdade não é aquilo. Então, às vezes passa que tipo, eu tô morrendo, não sei o quê, caraca, não, não, não. Eu chego lá e não é nada disso. O cara tá tendo um ataque de pânico, ou, enfim, não é nada que vá matá-lo, né? Imediatamente, pelo menos, não vai morrer nas próximas 24 horas. Então, o que acontece? Nesses casos, eu cancelo a ambulância. Eu ligo para o controle e falo, olha, esse paciente aqui não necessita de uma ambulância para levar ele para o hospital. Porém, ele está aqui com uma dor de garganta, está um pouco febril e tal, ele precisa de uma assistência hospitalar, ele tem, sei lá, anda de muleta, enfim, não pode pegar transporte público, eu quero chamar um táxi para ele. Então, o que acontece? O meu controle entra em contato com uma empresa de táxi que trabalha para o governo, e esse táxi é um táxi mesmo, é um táxi que trabalha, assim, é táxi. Vai na casa do paciente, leva esse paciente para o hospital, porque a gente dá as diretrizes para o táxi, e quem paga o táxi somos nós, né? É muito mais fácil para a gente pagar um táxi para o paciente chegar no hospital do que a gente mandar uma ambulância que vai custar 500 libras, que é em média o que custa uma ambulância. Toda vez que a ambulância vai atender alguém, são 500 libras, enquanto que um táxi custa em média 20 libras. Entendeu? Então, economiza muito dinheiro do governo mandar táxi para as pessoas do que ficar mandando ambulância para elas o tempo todo. Então, eu cancelo a ambulância e às vezes também eu cancelo a ambulância e falo... Aqui, ó. Se isso pega no Brasil, seria uma benção. Se isso pega no Brasil, seria uma benção. Tô te falando. Vai sair mais coisa Outra aí, coisa calma. Que eu faço também é que quando o paciente está doente, mas não precisa de hospital, não precisa de transporte, eu entro em contato com o médico da família e marco uma consulta para ele, pro mesmo dia ou pro dia depois. Então eu falo com o médico, aqui é paramédica tal, já examinei o paciente, eu fiz o eletrocardiograma. É uma coisa que a gente faz também, a gente faz eletrocardiograma e eu consigo interpretar, né? Eu consigo ler o eletrocardiograma. Então, eu faço a leitura tal e passo isso para o médico. Ó, o paciente está aqui apresentando com isso, isso, isso. Não tem necessidade de um hospital, mas eu acho que ele precisa ter uma consulta com o senhor. Você tem consulta? Tenho consulta às 3 da tarde. Aí eu marco, o paciente está na minha frente e falo, paciente, amanhã 3 da tarde você tem médico. Tá, obrigada, eu vou embora. Então, assim, eu posso, às vezes, passo o paciente para a farmácia, né? Eu ligo para a farmácia, ô farmacêutico, tem um cara aqui que está com diarreia, mas não tem mais nada de errado nele. Eu vou mandar ele aí para você dar um negócio de diarreia para ele, tá? Aí o farmacêutico, pode mandar. Aí eu mando o paciente para a farmácia. Então a gente vai direcionando o paciente para outros lugares, porque a gente não quer as pessoas indo para o hospital. Porque os hospitais não têm capacidade para ficar atendendo fulaninho com diarreia. Entendeu? Tá com intoxicação alimentar. Não precisa ir para o hospital. A não ser que seja um idoso, uma criança, uma pessoa uma pessoa saudável que comeu um pastel podre, não precisa ir para o hospital. Né? Ela pode fazer um soro caseiro, tomar uma água de coco, enfim. Então a gente tenta evitar. Mais um, ó. Emerson. Se essa moda aqui tomar muito taxista rico, realmente os taxistas aqui iam ficar ricos, porque ia ganhar muito dinheiro. Pra tu ver, se essa moda pega, alguém ia se dar bem, lógico, com certeza, né? É uma maneira de... Emerson, aqui no Rio de Janeiro, aqui vamos atender tudo Cara, eu atendo muita coisa retardada. Eu atendo assim, gente, a pessoa liga... Mas aqui também acontece, tá? Eu não quero que você seja que é só no Brasil que tem, não. A mulher liga pra ambulância dizendo que a unha dela tá encravada e que ela vai morrer. Aí chega assim, unha encravada, dor no peito. Aí eu porque assim, aparece na minha tela, né? Unha encravada, dor no peito. O que tem o cu a ver com as calças, né? Aí eu chego lá na casa da mulher, ela fez uma manicure no dia anterior e a manicure tirou um bife do dedão do pé dela que agora tá infeccionado. E isso tá causando ansiedade nela e agora ela tá com dor no peito. Aí eu falo assim, minha filha, isso não é uma ambulância, né? Põe na bacetinha aí, põe sei lá, um antibacteriano aí, põe limão, sei lá, faz o que quiser aí, mas não é ambulância. Entendeu? Você não vai morrer de uma unha encravada infeccionada. A não ser que você tenha já uma doença pré-existente, um idoso, aí você começa a entrar num leque de coisa. Mas uma pessoa normal não vai morrer de unha encravada, né? Tem gente que liga para ambulância por coisas assim, quebrou o dedo. Aí chego lá, o dedo tá todo torto, quebrado. Eu fico olhando pro cara assim, a sua perna tá quebrada? Não, mas meu dedo tá doendo muito. Falei, cara, se a tua perna não tá quebrada,
e você consegue andar, você pode pegar um táxi com esse dedo quebrado, você pode até pegar um ônibus, né? Porque a outra mão funciona. Tipo, as pessoas não têm muita noção que é ambulância para salvar vida, né? Ambulância para salvar vida. Aqui no Rio de Janeiro, o Emerson está colocando que chama a gente até para lavar a louça. Tu Aqui acredita? também me chamam para fazer jantar. Tem um cara que sempre chama a gente para fazer jantar para ele. Eu falo, mano do céu, tem uma senhorinha que ela quer porque quer chá às 10 da noite. Ela quer tomar o chazinho dela às 10 da noite. Só que a cuidadora... Aí tem que ajudar ela a fazer um chá, tem 10 né? cuidadoras por dia. A última cuidadora é às 8 da noite. Quando chegar às 10, ela quer o chazinho dela, entendeu? Aí ela chama a ambulância. Então, assim, ela chama a ambulância quase todo dia pro chazinho dela das 10. Aí ela liga e ela fala que tá morrendo. Ah, eu vou morrer. Aí a gente chega lá e ela fala, agora eu tô me sentindo muito melhor. Obrigada por você ter vindo. Vocês aqui me acalmaram. Faz um chazinho pra mim. A gente já entendeu que, na verdade, ela quer o chazinho. Então, cara, não tem jeito. Tem muita coisa assim. Retirar bêbado do chão. Frio, Bêbado, gente. É o que a gente mais faz. O síndico manda tirar porque tá ali. O Emerson falou que já botou até paciente para dormir. Musiquinha, pra eu dormir. Às vezes eu canto musiquinha. Fala que a Cuca vai pegar. Se você ligar pra ambulância de novo, a Cuca vai pegar. Não, o pior é que o que ele tá falando é verdade, cara. Isso é real. Lavar a louça, botar para dormir, né? A mesma senhora chamar 4 viaturas pro mesmo local. Trote. Chega lá, real, não tem engraçado, ninguém. Né? Eu até falei com o Emerson que a gente vai montar pérolas do SAMU. São contar casos, né, sobre pacientes que, assim, que chamam de uma maneira mais eu tive mais um lúdica. Que o cara tomou 7 Viagras de uma vez só. E aí você imagina o que aconteceu com uma pessoa que toma 7 Viagras, né? Aí ligou pra gente, porque a barraca estava armada e a barraca não descia de jeito nenhum, né? E aí ele, obviamente, estava esperando talvez um homem paramédico e chega eu, né? E o cara com a barraca armada lá, roxa, bichinho morrendo de dor. E isso é o quê? É uma overdose. O cara toma uma overdose de medicamento, ele realmente precisa de uma ambulância. O caso dele é realmente uma ambulância. Agora, vai ser burro assim né? Não quero falar a palavra. Ontem eu fiz o atendimento, né? Que o senhor tomou um Viagra, né? E só que aí teve uma porque também pode causar. Óbvio. Hipertenso, diabético, mas aí como era a menininha mais nova, ele achou que poderia dar uma pressão. Deu ruim, ela meteu o pé e ficou sozinho no hotel. Tadinho, gente. Aí você deu pena, coitado. Já tinha dado um galope na esposa. É o karma, aí o filho foi, né? Tem uma história aí, né? Já ele foi tomar Viagra com a outra. Foi muito engraçado. Eu tenho várias histórias. Meu companheiro tá aí. Nossa, de coisa grudada no fiofó. Escorreguei e caí em cima do shampoo. Nossa, tem cada uma. Isso aí ainda não peguei não, mas o Emerson lembrou, né, de uma situação que houve, um paciente surtado, que tinha de bronca, falando, não, porque eu não vou, não sei o que, ele, pô, vamos lá, cara, vamos de boa, vamos lá, vamos tentar melhorar isso, você tá um pouco agitado, não vou! Aí ele foi, chamou o bombeiro, aí que aqui a gente pede apoio ao corpo de bombeiro, né, para poder, a gente não coloca a mão, né, não sei se chegou para vocês aí uma mídia do SAMU agredindo, uma simulação. Então, aquilo foi uma simulação, infelizmente os colegas não avaliaram legal ali o cenário, eu não julgo eles, né? E aí, de contrapartida, um colega nosso acabou sendo agredido e aí tornou ali uma emoção total e acabou acontecendo aquilo. Depois a gente veio descobrir. O rapaz, ele é o verdadeiro 7-1, né? E a família toda ali envolvida. E aí criaram um cenário onde os colegas foram, ele estava ali, ele criou um surto, entendi. Né, para o SAMU entender. Colocou o cenário de crianças, a esposa, todo mundo ali
E aí ele foi agride um colega nosso. Automaticamente, um enfermeiro ou um condutor, na mesma hora, imobilizou e o condutor, sem querer, deu aquela torrada com carinho. Torrada com carinho. Infelizmente, isso ela filmou, né, já na intenção de querer ganhar alguma coisa aí em cima e infelizmente aconteceu isso aí. E aí o que acontece? Aí o Emerson ligou pro bombeiro, chegou 3 sub, aqueles bem paraibão mesmo, antigo, cascudão. O cara foi e falou com ele na moral, pô, vamos lá, meu amigo, não sei o quê. Aí ele foi e xingou os caras. Dentro do quarto tinha um ventiladorzinho, eu acho maneiro ele contando isso. Tinha um ventiladorzinho, com uma pisada do bombeiro, o ventilador espatifou, com uma pisada. E aí eles acabou entraram, pegaram o cara, amarraram ele todo, ele foi pro hospital, pro pneu, igual a mortadela. Já viu a mortadela quando ela vem sacadinha? O paciente foi dessa forma pro hospital, porque os caras amarraram ele todo, porque ele tava agitado, e só quem faz isso é o bombeiro. E essa é uma história ele contando, é muito engraçado, né? Consegue botar uma parte mais lúdica, né, na hora de contar. E aí o que acontece? Puxando aí já um gancho para outra coisa, né? Parabéns pelo relacionamento. Parabéns por ser padrinho. Primeiro padrinho que eu já vi na minha vida. Padrinho, madrinha de casamento. Padrinho, mulher. Eu ri muito. Eu ri muito. Ele me chamou assim, você quer ser o meu padrinho mulher? Aí eu fiquei olhando pra ele assim, o que é um padrinho mulher? Ele assim, eu vou casar e eu quero que você seja o meu padrinho. Porque ele era o noivo, né? Aí eu falei, demorou, né? Demorou. Aí ele me colocou, ele pegou o mesmo terno dele, que ele casou e alugou pra mim, né? E cara, foi muito legal. Ele é paramédico também. Deixa eu te falar uma outra coisa. Infelizmente estamos no final. Aí, gente, eu tô só dando uma cortada. A gente vai ter uma oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre, né? Mas lá na Inglaterra já são 11h30 da noite, bem tarde. Já é meia-noite e meia aí, né? Então, assim, a Pri está com o pé machucado, faz uso de algumas medicações. Então, assim, eu não quero abusar, né, dessa boa vontade. Tomei paracetamol hoje. Só paracetamol. Nada. Nada. Então, assim, para não sobrecarregar a nossa amiga, né, não quero... lá. A próxima participação vai ser no meu podcast aí, ó. Você é um amigo meu e é um dos e vai lá, vai fazer o teu podcast. Já antecipando, o podcast vai ser Demorou, Pod já Café. Tô lá, só me chamar. E aí a gente vai bombar. A gente vai bombar, né? Então, essa é a intenção. Mas eu só queria fazer só uma pergunta, que eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta para você. E eu gostaria de fazer essa pergunta com muita propriedade. Priscila, paramédica de Londres. Quem é você? Porra, quem sou eu? Cara, eu sou uma pessoa que eu não me contento. Eu quero sempre mais em tudo que eu faço. Então, assim, toda vez que eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito, eu quero ser melhor naquilo. Seja lá o que for. Mas eu compito comigo mesma. Eu não quero ser melhor que o Léo, eu quero ser melhor do que eu hoje. E esse é o meu lema, assim, na minha vida profissional, as coisas que eu faço. E eu tenho muito prazer em ajudar o próximo. Por isso que eu faço o trabalho que eu faço. Eu faria de graça se eu não tivesse conta para pagar. Mas, obviamente, a vida e o estilo de vida que eu gosto, porque eu gosto de conforto mesmo e não vou dar desculpa disso, é caro. Então, eu preciso receber pelos meus trabalhos. Mas eu gosto muito de ajudar os outros. Quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sei que eu fiz a diferença na vida de alguém, sendo clinicamente ou não, me faz feliz, entendeu? Então eu nasci para servir mesmo. Eu só sou feliz assim, ajudando o próximo. Eu não consigo ser feliz fazendo qualquer outra coisa. Então,
é isso, sou eu. Faça as suas considerações finais, minha amiga. Queria agradecer você pela live. Eu sei que você esperou muito tempo para fazer a live comigo, então agradeço a sua paciência. Adorei falar com você. A gente pode falar mais vezes, se você quiser falar de alguns temas específicos, talvez, porque, obviamente, são muitas perguntas e acaba virando uma árvore, né? Você quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, acaba não conseguindo falar nada direito, assim, profundamente. Então, a gente pode, de repente, fazer uma live temática, onde a gente fala apenas de um tema, né? Queria agradecer a todo mundo que participou da live. Quem não me segue ainda, segue a minha página. E quem não conhece a página do Café com Resgate, vale a pena seguir, porque o Léo é um querido, eu já conheci ele pessoalmente. Ele foi lá me conhecer no Rio de Janeiro. A gente comeu, almoçamos lá em Copacabana. Ele participou também no meu treinamento de desgaste, que eu fiz lá para todo mundo. Então, gente, eu adoro o pessoal do SAMU, adoro o pessoal do Resgate. E meu coração tá com vocês aí. Parabéns pelo todo o trabalho que vocês fazem aí, porque eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigado. Pri, mais uma vez agradeço. Nossa, eu fico só em voltar a falar da tua presença, da sua participação aqui na minha live. Se abrilhantou cada vez mais. Eu tenho certeza que algumas pessoas, muitas pessoas que estão aqui, que vão ver, vão assistir mais tarde ou depois ou amanhã, vai se inspirar em você. Eu sou uma pessoa que eu me inspiro bastante. Eu sou inspirador, eu me inspiro através das minhas atitudes, através das atitudes de algumas pessoas que eu vejo, que eu estou ao lado. Eu sou um eterno admirador de pessoas, né? E eu valorizo isso. Eu valorizo cada pessoa que eu conheço, valorizo cada pessoa que aqui me segue, que está ali comigo, e de certa forma acaba sendo espelho para elas. Eu acho isso muito importante. E eu me identifico muito com você. A sua palavra, quando eu fiz a pergunta para você, quem é você, era muito mais fácil eu falar assim, poxa, Pri, se define aí. Eu acho que essa é uma coisa muito vaga. E não é isso que eu quero. Eu quero que essa parada de pensar me pegou. Mas eu vou falar o que eu acho que eu sou. É isso que eu te admiro. E eu fico muito feliz. Não vai faltar oportunidade. Eu tenho várias ideias, várias perguntas que não deu para falar. Eu só queria ter essa oportunidade, mas a gente vai ter mais oportunidade para falar de temas totalmente diferentes. Aí a gente vai falar sobre trabalho. Hoje a gente falou sobre a Priscila. O caminho percorrido da Priscila até ela chegar hoje como Priscila paramédica na Inglaterra, em Londres, né? E os pontos positivos e os pontos negativos. Quem estava aqui entendeu como foi, eu vou deixar gravado no feed. Gente, vale a pena. Quem quiser, vai lá. É Priscila Paramédica, Priscila _ Paramédica _ Londres. Vai lá, segue. Tem conteúdo. Todo dia ela está postando, ela fala sobre a viatura dela, ela fala sobre os atendimentos, ela fala sobre o briefing. A gente já comentou isso uns tempos atrás na minha live, falando sobre briefing e debriefing, falando sempre antes do que vai fazer e depois o que poderia melhorar depois de feito. Então, assim, é uma coisa que a gente leva e vocês também levam aí, eu acho super bacana. E muito, 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 muito obrigado. A caneca, não adianta eu mandar para você, porque você já tem. Não sei se você já quebrou. Então, assim, eu agradeço muito pela sua participação. Melhoras, tá? Quero ver você de volta, tá? E eu vou deixar gravado, vou colocar lá o nomezinho para poder chegar para você também postar aí, para a gente ganhar um mundo grande juntos. Beijo no coração de vocês, todo mundo que assistiu a live. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus. Tchau. Bom, gente, maravilha, né? Eu acredito que todos gostaram dessa live. Eu me amarrei. Estou super feliz, estou até empolgado. Porque, assim, é uma pessoa maravilhosa. Vale a pena vocês seguirem ela. Tem bastante conteúdo, tem bastante... Eu acho que é isso que a gente precisa. Pessoas que nos tragam conteúdo e que seja direto, né? Junto com igual o nosso instrutor, @Quirino, Cláudio Quirino, que também é uma pessoa bastante direta e ele vai em cima de artigos, ela também vai em cima de protocolos.
e passa para a gente uma seriedade, uma responsabilidade para com o próximo muito grande. Então, eu sou fã dela, de carteirinha, como eu sou fã de algumas pessoas que estão aí, né, Guará? Você é top. E com certeza a gente vai manter aí a parte 2. Vou estar trazendo também algumas coisas importantes. Rota do APH. Irmão, tu tá sumido, hein, cara? Depois a gente precisa falar, conversar aí sobre aquele... Como é que fala? O curso que você deu, cara. Precisa falar sobre isso, eu quero saber como é que foi. Foi bacana, se foi sucesso. Acompanhei lá, vi algumas coisas. Infelizmente, eu não pude estar lá com vocês. Mas, assim, vamos falar sobre isso, tá? Mas, gente, obrigado pela participação. Foi maravilhoso ter a presença de todos vocês. Compartilha essa live para todo mundo, porque é muito especial. E quando eu trago para vocês, é com muito carinho, é com conteúdo, não é uma coisa vaga, é com muito conteúdo e com muito carinho. Porque, assim, eu acho que o que é bom para mim, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que difundir para vocês. Eu tenho que dividir isso para vocês. Tá? E o próximo aí, a gente está namorando, vai ser o... Só lembrar, porque eu esqueço, tá? A idade e o Covid também. É o Mobiliza Enfermagem, tá? A gente... Eu tô aqui, eu estava falando com ele e a gente vai... Eu quero estar trazendo ele para a gente falar um pouco aí sobre o nosso piso, tá, gente? É uma pessoa bacana, ele tá um pouco engajado nessa parte de política. Eu não entendo nada, mas para mim vai ser um prazer enorme de estar trazendo ele aqui para poder estar falando sobre um pouco aí sobre o piso. Gostaria também de estar trazendo aí a Líbia para poder estar passando mais esclarecimentos aí para a gente não ficar mais cego em tiroteio, para a gente ter ali a confiança que a gente vai ter a nossa oportunidade de ser aí essa moral. Eu não falo valorização, eu falo essa moral aí que a gente precisa dessa moral, né? Vou lembrar aqui o nome dele. Ele botou aqui o nome. Matheus Benicasa, tá, gente? Segue ele lá, que é o Mobiliza Enfermagem. Também traz sobre como é que tá o processo lá dentro do STJ. Então, assim, vale a pena, tá? Um abraço, uma boa noite. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês pela parceria. WRC, obrigado aí, tá, irmão? Tamo junto, tamo misturado. E TR Treinamentos, tamo junto, misturado, sempre que eu puder. Rota, sempre que eu puder, eu vou estar falando sempre de vocês, ajudando vocês, porque se eu subir, sobe todo mundo comigo. Então, tamo junto, misturado. Obrigado aí por essa live maravilhosa e pela presença de todos. Tá bom? Uma boa noite e tomando um café e falando de resgate. Um abraço, gente. Ficou com Deus.